Entrevista professor Jack Brandão, Museu de Arte Sacra. O pano de linho que teria envolvido o corpo de Cristo após sua crucificação, o Santo Sudário, ainda hoje intriga religiosos, cientistas e demais pesquisadores a respeito da sua veracidade. Para alguns pesquisadores não passaria de uma pintura medieval, enquanto para outros seria a verdadeira imagem de Cristo. O senhor, um dos maiores especialistas em Santo Sudário no Brasil, elaborou um estudo inédito envolvendo a arte e a ciência a respeito do pano de linho que envolveu o corpo de Cristo. Eu gostaria que explicasse como se deu o processo da pesquisa e o que mais lhe impressionou nesses 30 anos de estudo. Bom dia e agradeço imensamente a entrevista. Bom, o Santo Sudário é algo extremamente complicado e extremamente maravilhoso. Quando eu digo complicado, é porque há duas posições completamente antagônicas em relação ao sudário. Existem aqueles que acreditam piamente que o sudário é de Jesus Cristo e há aqueles que dizem que o sudário não é de Jesus Cristo, é uma mera fraude medieval. Então isso para nós é muito importante, por quê? Porque quando nós pensamos no sudário, nós temos de pensar o seguinte, é um pano que, segundo a tradição, e a própria tradição da igreja, era uma relíquia. Todas as vezes que nós usamos o termo relíquia, há para muitas pessoas um grande preconceito, que foi colocado a partir do iluminismo, ou seja, tudo aquilo que é dito relíquia é considerado algo falso. O sudário, por ter sido considerado uma relíquia durante muito tempo, também foi considerado por muitas pessoas, de modo especial na ciência, como algo falso. Só que houve algo que modificou essa visão em relação ao sudário, que foi exatamente no século XIX uma fotografia. Houve um fotógrafo amador que quis fotografar o sudário numa das poucas exposições que ele teve. Quando esta pessoa, Secondopia, fotografa o sudário, ele faz uma descoberta incrível. Qual é a descoberta? O pano, a imagem que nós vemos, quase que embaçada do pano, ele se transforma no negativo fotográfico naquilo que nós chamamos de positivo. A relação entre o sudário de Turim e a fotografia é algo extremamente importante. E é extremamente raro. Então os cientistas no século XIX, já no final do século XIX, começo do século XX, se maravilharam e ficaram intrigados com essa questão. Para nós é algo extremamente banal, as pessoas falam, é positivo, é negativo, é positivo, mas o que isso significa? Quando nós olhamos o sudário em loco, praticamente nós não enxergamos nada. Primeiramente nós temos de lembrar, o sudário só é visível a partir de 3 metros de distância. Menos de 3 metros você não enxerga nada, você enxerga as manchas de sangue. Então começa por aí, nós temos manchas de sangue. Sim, e nós temos a imagem de um homem. Essa imagem do homem só é possível ver, como eu havia dito, a partir de 3 metros. Bom, só que é uma imagem embaçada. Quando você tira uma fotografia desse sudário e você vai revelar, hoje não existe nem o revelar, né? Nós temos a fotografia digital. Então quando você revela o negativo, aquela imagem do homem, ela se transforma. Você consegue ver detalhes que até então você não enxergava. Então há uma relação inversa da própria questão da fotografia. Porque o que é o positivo fotográfico? O positivo fotográfico é aquilo que nós vemos na natureza. Então nós tiramos uma fotografia, nós vemos as cores, nós vemos a luz, a iluminação. O negativo, todas aquela iluminação, aquelas cores se invertem. E o sudário é exatamente o contrário. Isso me extasiou. Meu pai era fotógrafo. E eu sempre gostei muito da questão da fotografia. E o sudário acaba me levando a isso. E o que mais me levou ao sudário também foi a questão de a minha avó, ela era muito devota à Sagrada Face, que era uma imagem, uma medalha, que remontava essa imagem do sudário. Quando minha avó morreu, minha mãe
trouxe das coisas dela e deu para mim uma imagem. Pronto, aí eu fui atrás e desde então nunca mais parei. Fruto dessa pesquisa, desse estudo desses 30 anos, ele culminou no livro A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja? Sim, exatamente isso. Porque o que acontece é o seguinte, eu comecei no meio da pesquisa, ou durante a pesquisa, durante esses anos de pesquisa, eu comecei a notar algo que para mim era absurdo. Muitas pessoas dentro da própria igreja não aceitavam, como não aceitam até hoje o sudário. E outras pessoas começaram a não entender, achavam a coisa extasiada, mas pensavam ainda no sudário como aquela mera relíquia, algo inatingível, algo que as pessoas não poderiam ter acesso. E eu comecei a pensar, cara, como é que eu posso fazer para que as pessoas tenham acesso a essas informações? Como é que elas podem ver toda a riqueza do sudário de Turim de uma forma mais clara? Então eu fiquei pensando, não adianta, tanto que eu pensei, eu sou da área acadêmica, então eu pensei o seguinte, se eu escrever um livro acadêmico, isso acaba se tornando muito restrito a determinadas pessoas, a determinado grupo, e não é isso que eu quero. Que eu queria realmente que o sudário ele fosse conhecido por mais pessoas. E quando eu digo sudário, eu digo tudo aquilo que está por trás do sudário, que é algo muito importante nós pensarmos. Porque o sudário ele abriu um campo muito grande, principalmente da antropologia, que não havia até então. E por que a escolha do formato de um livro romance para falar sobre o Santo Sudário? Bom, quando a gente fala em romance é uma coisa muito estranha, porque as pessoas ainda têm a ideia de que romance é uma história de amor. E na realidade o que é um romance? Romance é um gênero literário próprio, ou seja, é um gênero que surge de modo especial, com grande intensidade no século XIX. Então o romance nada mais é do que o contar uma história, uma narrativa, contar por meio de ou seja, nós temos um foco narrativo, nós temos personagens, nós temos tempo. Então eu pensei o seguinte, para eu explicitar de uma forma mais clara e mais direta a história do sudário, seria a melhor forma para não usar a linguagem acadêmica, ou seja, tornar mais acessível ao público, usar exatamente o quê? O romance, que é um gênero popular, lógico, hoje já não é tão mais popular como era há um tempo atrás, mas é uma forma mais fácil e mais, vamos chamar de uma forma mais simples, palatável, para que as pessoas possam entender. Então a escolha foi proposital. Porém, eu penso o seguinte, falar somente do sudário tornaria, por exemplo, o romance um tanto chato, vamos dizer assim, para algumas pessoas. O que eu busquei, então? Usar o sudário como a personagem principal e, a partir do sudário, contar a história da igreja. Então, é algo realmente, é um trabalho hercúleo, porque eu tenho que trabalhar com 2000 anos de história. E quando eu digo história da igreja, é muito importante nós pensarmos, nós que somos católicos, nós achamos que a igreja católica é a única. Ou seja, sempre nós escutamos desde criança, não, a igreja católica foi fundada por Jesus Cristo e acabou. Bom, essa é uma verdade em parte. Nós não podemos esquecer que a atividade apostólica, ela se dá no momento, principalmente no início do cristianismo, e as igrejas elas vão se formando ao longo dos séculos. E aquilo que nós conhecemos como igreja católica demora um tempo para se firmar. E isso também eu vou trabalhando no livro, que é algo para que nós, católicos de modo especial, possamos conhecer as outras igrejas apostólicas que surgiram ao longo do tempo. Nós conhecemos muito pouco, por exemplo, a igreja oriental, ou as igrejas orientais. E essas igrejas orientais, elas são tão antigas quanto a igreja católica, ou mais antigas do que a própria igreja católica. Então é algo muito importante nós pensarmos isso. E o sudário vai estar por trás disso. Porque nós temos uma outra questão que para mim é muito importante nas minhas pesquisas, que é a questão da imagem. Eu estudo a imagem há muitos anos, a ponto de ter criado uma teoria da imagem que eu chamo de iconofotologia, que é como nós recebemos a imagem. E para mim a imagem, ela tem um papel fundamental na formação humana. Tanto que a palavra e a imagem, para mim, elas são uma única coisa.
Então, a palavra em grego é logos, a imagem em grego é eikon. Então, essas duas palavras, logos e eikon, são muito importantes. Eu vou usar toda a minha teoria, que eu fui também desenvolvendo ao longo de muitos anos, dentro deste livro de uma forma extremamente didática, para que as pessoas possam entender. Para que a gente evite muitas vezes aquelas chamadas, as pessoas falam, poxa, católico adora imagens. Na realidade, católico não adora imagem nenhuma. A imagem que as pessoas falam que é uma adoração, o ídolo, vem de uma outra palavra grega chamada eidolon. Então eu vou trabalhando com isso ao longo do livro para mostrar a ânsia que o homem tem de buscar imagem, aquilo que eu chamo de iconotropismo. Da mesma maneira que que a planta busca a luz, que nós chamamos de fototropismo, o homem, o ser humano, busca a imagem, que eu chamo de iconotropismo. Esse iconotropismo é tão forte no ser humano que, mesmo apesar da proibição do mundo judaico às imagens, o que aconteceu com o cristianismo? Ele busca também. E é aí que entra o Sudari na história. Então, o Sudari, ele acaba corroborando esse emprego. Da mesma forma que o Logos se encarna, ou seja, o verbo se encarna e se faz imagem, ou seja, se faz homem, nós podemos também usar a imagem como reflexo dessa divindade. E o Sudário corrobora isso, o Sudário mostra isso. Então, aí a gente vê que o livro é uma coisa muito complexa, apesar da singeleza, entre aspas, de chamar de romance, que é a única forma que eu tinha. Não existe um gênero que eu poderia usar melhor do que este. E nesse livro o senhor traz conduz o leitor a uma viagem histórica, filosófica, teológica, imagética, como o senhor já restaurou e recuperou aqui um pouco para a gente. Esse é o primeiro volume? Vem outros? Foi possível contar toda a história neste primeiro volume? Não, isso é impossível. Então é impossível. Então é um trabalho realmente de arqueologia. Por exemplo, o capítulo é dividido em vários capítulos. Os capítulos, na realidade, são independentes entre si, são personagens independentes entre si. E são personagens, muitas das quais são históricas, mas muitas são criadas exatamente para dar fluidez à narrativa. É óbvio que é impossível tratar disso tudo num único volume. Eu pensei na época em fazer um volume único, mas seria de 1000 e tantas páginas. Eu falei, impossível isso. Então, a melhor coisa que eu achei foi exatamente cortar, desdobrar isso daí. Nós temos, por exemplo, um capítulo que vai tratar sobre o linho, ou seja, a plantação do linho, para mostrar o poder dessa planta, a importância do linho, por exemplo, na construção do pano, na construção do próprio sudário. Por quê? Porque as pessoas entendem que o linho não é um tecido, entre aspas, vagabundo, que acaba com 1 ano, 2 anos de uso. Porque muitas pessoas perguntam, poxa, como é possível um pano de 2000 anos estar intacto até hoje? Aí eu mostro para as pessoas que existem panos de linho de 4000 anos, egípcios. Aí eu vou contar a história do Egito, eu vou mostrar a história da plantação, como o linho é plantado, como se dá o processo de fabricação do linho na indústria têxtil na época. Então é um trabalho de arqueologia muito complicado, que você tem que buscar, você tem que ir atrás, coisas que para mim eu não tinha nem ideia do que era, né? Mas é algo que vale a pena. Serão a priori 6 volumes, ou seja, é dividido em 6 volumes. O primeiro vai do século I ao século III, o outro vai do século III ao século VI. Por que o primeiro vai até o século III? É quando, segundo as minhas pesquisas e de outros historiadores, o sudário ele é escondido numa cidade chamada Edessa, que alguns historiadores acreditam nisso, outros não, mas eu uso isso como modelo, não da forma muitas vezes mitológica, mítica como as pessoas construíram, mas eu tento buscar o mito, o mítico, e transformar naquilo que é plausível, factível.
Aí ele é escondido. Então aí o outro volume vai desse período até o século VI, quando ele é redescoberto, na época de Justiniano. E aí vai, até chegar ao século XXI, com o último volume vai chegar na pandemia, quando o Papa ele pede para expor o sudário no início da pandemia de Covid. Coronavírus, né? O senhor vai proferir uma palestra aqui no Museu de Arte Sacra. Qual o tema e o conteúdo desta palestra? O conteúdo vai ser exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre o livro, vou expor o livro, vou ler trechos do livro. Eu acho que mais do que uma palestra, porque eu já fiz várias palestras aqui, eu já dei 2 cursos aqui, eu estou acabando de montar um curso também pela Jack Bran, que é a minha empresa com que eu trabalho, os cursos. Provavelmente eu vou dar mais um curso aqui no museu também. Mais do que isso, eu quero mostrar o livro, a acepção do livro. Como o livro foi criado, a ideia original do livro, eu acho que isso é importante. E fazer leituras para que as pessoas possam entender todo esse contexto. Fazer algo um pouco diferente daquilo que eu costumo fazer. Convidar o público também a adentrar na história do Santo Sudário a partir da experiência do senhor como pesquisador, como homem de fé. Exatamente. A ideia é essa, mostrar para as pessoas e ler. Começar a ler, porque as pessoas não têm noção de toda a beleza que está inserida dentro das palavras. As palavras são... Bom, eu sou um escritor, eu sou professor e as palavras sempre são escolhidas muitas vezes a dedo. Então a pessoa passa pela leitura e acaba não notando certas nuances. E eu acho que isso é muito importante para que as pessoas possam entender. Muito obrigada, professor Jack, pela entrevista aí à Rádio 9 de Julho e ao Jornal São Paulo. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu sei do público, que é um público fiel, um público cativo, um público de fé. E fé nós temos, e eu acho que é muito importante que nós possamos levar essa fé, essa ideia do sudário, que tem muito mais